A Associação Espírita Irmã Nilza e Amor apresenta a palestra com o tema Enfermidades Espirituais, pela expositora Cláudia Costa, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Muita paz a todos, que Jesus possa continuar nos envolvendo hoje e sempre, trazendo a paz e a serenidade aos nossos corações, para que nós possamos continuar em nossa caminhada evolutiva em harmonia, em equilíbrio conosco, né? E que assim possamos ir aprendendo, crescendo, evoluindo como espíritos que somos. Obrigada, Casa, pelo convite, Irmã Nilza e Amor, pelo convite para nós. Meu nome é Cláudia Costa, Claudinha, como somos conhecidos aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro, no Movimento Espírita, e é um prazer enorme estarmos aqui juntos hoje para falar um pouquinho mais da nossa doutrina, estudarmos juntos, podermos ir conhecendo um pouco mais da nossa doutrina espírita, né, e poder analisar, pensar juntos, podermos ir introduzindo essa doutrina, esse conhecimento em nós. E assim conseguirmos ir vivenciando gradativamente e assim crescendo, evoluindo como espíritos. E é um prazer enorme, trazemos um abraço fraterno da nossa casa, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, para os companheiros aqui do Irmã Nilza. E hoje nós vamos falar sobre enfermidades espirituais. Mas antes de nós falarmos sobre o tema, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Então, vamos continuar vibrando no bem, evoluir, elevar os nossos pensamentos ao alto, a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, espiritualidade boa e amiga, espiritualidade da casa de Irmã Nilza. Agradecemos, Senhor, a sua presença entre nós. Agradecemos, Senhor, seu amparo, sua luz, sua proteção. E pedimos que envolva todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, trazendo, então, a força, a coragem para que nós possamos continuar em nossa caminhada evolutiva. E assim, Jesus amigo, que possamos fazer esse estudo hoje, que possamos ser entendíveis no nosso estudo. Obrigada por tudo, permaneça, Senhor, conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Então, hoje nós vamos falar, né, sobre as enfermidades espirituais. E falando sobre enfermidade, quando a gente vai lá no dicionário, nós vamos ver que a palavra enfermidade quer dizer doença. E, então, examinando então o significado da expressão doença, essa palavra ela origina-se do termo em latim dolentia, que significa sentir ou causar dor, afligir-se, amargurar-se. Sendo que várias são as definições para esse termo, mas especialistas consideram as doenças como manifestações patológicas que se apresentam em nosso organismo. Elas estão sempre associadas a sintomas específicos, levando o indivíduo que as apresenta a se privar de prazeres físicos, emocionais e mentais, né? Quando nós não estamos bem de saúde, nós perdemos até o ânimo, né, na nossa vida, né? Muitas vezes ficamos até tristes, né, nos sentindo mal espiritualmente falando. E a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela classifica a doença como ausência de saúde. E para a Organização Mundial de Saúde, nós devemos estar bem fisicamente, emocionalmente, né, psicologicamente e também sociologicamente. Então, nós vamos ver que não é muito fácil, né, nós estarmos realmente saudáveis, né, porque teremos que estar em equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Já nós vamos ver o neurocientista Naval Ravikant, ele vai falar que toda doença de qualquer natureza tem sempre uma motivação espiritual.
E segundo a literatura espírita, né, a doença espiritual pode ter como motivação a necessidade de aprendizado que um espírito tem. E pode também ocorrer que um grupo de espíritos tenham necessidade de aprendizado por meio da doença. Então, a doença não é uma punição, né? Não é que Deus deixou de nos amar, mas não, é uma oportunidade de podermos crescer, de aprendermos a, as, o que estamos hoje vivenciando, né? É a procura do reequilíbrio. Então, muitas vezes também a doença vai ser uma forma de frear os nossos excessos, os nossos vícios, vícios morais e vícios materiais, né? Que nós vamos reincidindo ao longo de diversas encarnações. É uma forma de nós retirarmos de nós, irmos transformando aqueles erros que nós cometemos no nosso passado. Então, é uma oportunidade de nós reorganizarmos a nossa vida, nos reequilibrarmos perante as leis divinas. E aí, esse neurocientista, ele costuma classificar as doenças espirituais da seguinte forma: doenças espirituais autoinduzidas, tais como desequilíbrio vibratório e autoobsessão, doenças espirituais compartilhadas, tais como vampirismo e obsessão, doenças kármicas, que são aquelas em consequência de atos viciosos desta vida ou de vidas passadas. A espiritualidade é a essência do ser humano, né? E então nós somos espíritos imortais, que estamos aqui encarnando em diversos momentos, né, em vida material, no corpo físico, para o nosso aprendizado, para o nosso aprimoramento espiritual. E muitas vezes nós cometemos falhas, nós muitas vezes fazemos coisas não muito certas, né? Por ignorância, mas também por até sabermos, mas não conseguirmos medir a extensão daquilo que estamos cometendo de errado. Então, muitas vezes aquelas doenças que vão aparecendo em nós, que vamos vivenciando em algum momento de nossa existência, elas vão ser uma forma de nós drenarmos aquelas dores que cometemos no passado, é a forma de aprendizado, de crescimento, né? É a forma de amadurecimento de nós espíritos. Então, falando desses tipos de doenças espirituais, que esse neurocientista fala para nós, ele então coloca essas doenças autoinduzidas, né, seriam os desequilíbrios vibratórios. E aí ele coloca aqui no livro, Nos Domínios da Mediunidade, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o autor espiritual que é André Luiz, ele explica que, assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos que lhe degradam com reflexos sobre as células materiais. Então, significa dizer que a conduta da pessoa, quer dizer, a nossa conduta pode gerar nós mesmos, né, desequilíbrio de nossa energia vital. E este desequilíbrio, em dado momento, começa a transferir-se do organismo perispiritual para o corpo físico. Estas manifestações físicas são conhecidas por doenças psicossomáticas. Nós somos seres que estamos encarnados. Nós que estamos encarnados, né? Que estamos em corpos físicos. E nós somos espírito, né? Perispírito, e aí o corpo físico. Então, o nosso perispírito, ele é um corpo semimaterial, mas é um corpo que vai armazenar nossos conhecimentos. Ele funciona como nosso hardware. Então, ele armazena os nossos conhecimentos, as nossas experiências bem e mal sucedidas, né? E aí nós vamos construindo nesse corpo, de uma forma muitas vezes negativa,
conseguindo aglutinar energias negativas, né, pelas nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nós vamos aglutinando energias negativas nesse corpo perispirítico. E muitas vezes essas energias, essas vibrações intoxicantes, elas vão precisar ser drenadas. E esse dreno vai ser o nosso corpo físico, que vai ser utilizado como um dreno, quando estamos aqui encarnados, né? Então, e essas doenças, então, podem ser conhecidas como psicossomáticas. Nós vamos somatizando também muitas situações negativas em nossa vida e vamos transferindo, então, para o nosso corpo físico. A doença, nesses casos, está relacionada a estados emocionais, precisamos então buscar auxílio com médicos que tratem do problema físico, mas também precisamos buscar a ajuda de terapeutas, né? Como também de pessoas que têm um conhecimento espiritual, um conhecimento religioso, né? Pessoas que possam nos dar boas orientações. As doenças espirituais compartilhadas, como falamos anteriormente, que são os espíritos obsessores, né? São doenças espirituais, a obsessão é uma doença espiritual. E como na doutrina espírita nos coloca que a obsessão é o quê? É uma mente se sobrepondo sobre outra mente. Então, um espírito que ele começa a uma indução, a uma sugestão, até chegar um momento que ele pode começar a comandar as nossas vontades, as nossas ideias, mas porque nós permitimos e porque nós nos afinizamos com esses espíritos, com as nossas condutas, com os nossos pensamentos ainda não tão bem equilibrados, nós acabamos nos sintonizando com esses espíritos que estão aí na mesma faixa vibratória que nós. Então, algumas doenças espirituais, elas podem ocorrer em razão da atuação de espíritos obsessores, que se ligam ao doente e os fazem sofrer. E uma pessoa pode, em razão de seu comportamento mau ou ignorante do bem, né, atrair para perto de si espíritos da mesma vibração. Por exemplo, uma pessoa que se entrega, e eu vou falar do vício da bebida, que é um vício material, né? Atrai para ele a presença de espíritos que, enquanto encarnados, eram igualmente viciados. E no mesmo, então, acaba que esses espíritos, eles vão em busca daquelas pessoas que estão utilizando aquele vício que eles já tinham quando encarnados. E depois que desencarnaram, não venceram as suas dificuldades, não venceram os seus vícios, mas continuaram utilizando, agora tendo que conseguir sanar ou conseguir, né, utilizar a bebida de uma forma através de um encarnado. Então, eles se ligam àquele encarnado que está sorvendo, que está bebendo, e ele então sorve os vapores etílicos desse companheiro encarnado. E também pode ser que aqueles espíritos, e aí a gente vai ter essa afinidade por gostos, né? Que é uma afinidade pela bebida. Mas pode acontecer de também nós termos inimigos que conquistamos, que adquirimos no nosso passado atual, passado mesmo, né? E que essas pessoas, esses desafetos nossos, vão então agir para provocar em nós as dores, para fazer que nós possamos sofrer, né? Então, no Livro dos Espíritos, na questão 474, a alma pode se encontrar na dependência de outro espírito de maneira a estar por ele subjugada ou obsediada a ponto de sua vontade ficar de algum modo paralisada? A resposta é afirmativa, sim, e esses são os verdadeiros possessos.
Mas é preciso entender que essa dominação nunca ocorre sem a participação daquele que a sofre, seja por sua fraqueza, seja por seu desejo. Então, somos nós que nos afinizamos com esses espíritos. Eles estão no mesmo diapasão que das nossas frequências vibracionais. Nesse caso, ao entregar-se ao vício, né, a bebida, seja ela qual for, vícios morais também, ele encontra parceiros espirituais que o instigarão a beber mais ou a usar mais a droga como meio de escapar da adversidade. Então, o espírito obsessor, neste exemplo, ele quer apenas usar a pessoa para inalar os hálitos, né, expelidos pelo obsediado. Agora, pode ser que aí naquele caso de que seja o nosso perseguidor, então ele vai fazer com que nos induzir, né, ao vício e fazendo sofrer por consequência todos os seus familiares. E é importante deixar claro que o espírito obsessor, quando faz essa maldade, ele faz de sua própria vontade e sofre as consequências futuramente. Deus pode deixá-lo fazer isso para pôr à prova o doente e o próprio obsessor, mas Deus não ordena que ele o faça, cabendo ao doente rejeitá-lo, buscando forças na oração, na orientação de mentores espirituais. Nós não estamos aqui para cometer os erros, nós estamos aqui para aprender e para poder nos fortalecer, né? Então, aqui nós demos uns exemplos de uma pessoa que se entrega ao vício da bebida, né? Ou das drogas. Mas outras situações devem ser analisadas individualmente. André Luiz, autor espiritual, afirma que a mente encarnada não conseguiu ainda disciplinar e dominar suas emoções e alimenta paixões como ódio, inveja, ideias de vingança. Ela entrará em sintonia com os irmãos do plano espiritual, que emitirão fluidos maléficos para impregnar o perispírito do encarnado, intoxicando com essas emissões mentais e podendo levá-lo até a doença. Quando nós estamos nessa fase de obsessão, o espírito obsessor, ele inala, ele emana, né, vibrações mentais deletérias, doentias, né? Nosso perispírito se liga ao perispírito desse companheiro. E então essas emanações mentais, elas vão intoxicando o nosso perispírito. Então nós trocamos aqueles fluidos doentios, malsães. Então, pode chegar a um ponto de a gente adoecer fisicamente, porque a doença, ela se instala, né, de dentro para fora. Então, quando ela chega ao corpo físico, é porque o perispírito já está acometido de alguma situação nociva. E as doenças espirituais kármicas são situações que nós agimos de uma forma negativa no nosso passado, né? Então, qualquer pensamento, sentimento, emoção, sensação, atitudes negativas, ela gera no perispírito um acúmulo de energia negativa. E o organismo perispiritual adquire uma forma mais densa, né? Até a cor perispirítica ela muda, por causa da absorção dessas energias nocivas. E o nosso espírito, ele entra em desequilíbrio, né? Então, ainda que o organismo perispiritual ele absorva a maior parte das energias negativas e possa até ir drenando essas substâncias no corpo físico quando estamos encarnados, o espírito ele ficará em desequilíbrio, né? Porque são emoções, são sentimentos, são atitudes negativas que nós espíritos aqui estamos tomando. Então, porque nós não estamos bem, nós estamos em desequilíbrio. E aí necessitaremos de uma limpeza mais profunda. E é nessa situação que nós encarnamos, né? Encarnamos e vamos plasmar um corpo
que pode apresentar doenças, né? Vir apresentar uma predisposição a determinadas doenças. E essas doenças vão contribuir para que essa limpeza do perispírito, né, seja efetuada mais rapidamente. E para que o espírito, ao lutar, ao aprender com a doença, né, a aprender determinadas situações que a doença o leva a isso, as dores que vai nos fazer com que nós sejamos mais humildes, em que nós vamos conseguir, então, ir vencendo as situações negativas que estávamos, então, atuando de forma negativa, então, vamos fazer com que nós possamos ir nos reequilibrando. E assim também entrando em equilíbrio de acordo com a lei, porque é através das próprias leis divinas que nós vamos nos reequilibrar. Então, se um dia nós agimos de forma negativa com alguém, nós estamos com a nossa economia moral, vai ser arquivada esta dor que nós provocamos ao outro. E um dia nós vamos ter que passar por uma situação, ou vamos ter que nos reequilibrar perante as leis de Deus através do amor. Porque a lei de Deus é a lei do amor, né? Mas muitas vezes, pelo amor, nós ainda não conseguimos aprender. Então, a dor passa a ser uma alavanca de aprendizado para nós. Então, são as formas utilizadas por Deus, nosso Pai, para que nós possamos nos harmonizar com a lei cósmica, né? Então, muitos espíritos conseguem, através de atitudes no bem, de atitudes positivas, resgatar com o bem o mal que realizaram em outras vidas. Mas aqueles de nós que ainda não conseguem, pelo amor, pela atitude positiva, resgatar o mal que nós promovemos no passado, nós vamos necessitar passar por situações difíceis, dolorosas, para que possamos ir nos melhorando. Né? E essas enfermidades, elas podem produzir distúrbio no corpo físico. E, como a gente já falou, por causa das somatizações que nós vamos fazendo, né? Elas podem ser enfermidades categorizadas como de baixa, média e alta gravidade. Então, nós vamos ter de enfermidades mais leves, né, que são mais fáceis de serem controladas, de serem tratadas. E elas podem surgir, né, em momentos específicos da nossa existência, quando nós passamos por problemas ou provações marcantes, perdas afetivas ou materiais, doenças físicas, insucesso profissional, separação conjugal, etc. Várias situações difíceis. E são essas situações nas quais as emoções afloram, gerando, então, diferentes tipos de dificuldades. Ansiedade, angústia, medo, dores físicas, né, dores físicas, dores musculares, enxaquecas, distúrbio de digestão, né, são comuns, então, alterações do sono, da atenção e do controle emocional. E essas condições, elas podem desaparecer espontaneamente se nós possuirmos os valores morais firmes, né? E demonstrarmos comportamentos positivos perante a vida. Então, um esforço de autodomínio e a capacidade de superar os conflitos. Agora, se nós não apresentamos esses valores morais firmes em nós, muitas vezes a falta da nossa fé, né, uma fé vacilante, muitas vezes a gente se deixa levar por essas dores de forma até excessiva. Então, esse quadro pode ir diminuindo e até a gente ficar saudável de novo. Ou então eles podem agravar. Sobretudo se a gente já tem uma outra doença física ou psíquica já subjacente, né? Então, é necessário que a gente possa sempre buscar o tratamento, elevar os nossos pensamentos ao alto, trazer sempre à nossa mente a imagem de Jesus, o nosso irmão maior, para que nós possamos vencer essas dificuldades.
E essas doenças elas podem se prolongar por muito tempo. E até a gente vir a desencarnar dessas doenças. Ou então, a gente pode conseguir ir tratando e ir vencendo essa dificuldade, né? Lembrando sempre que as doenças, elas não são, essas enfermidades, elas não são punição divina, mas são oportunidade de nós vencermos a nós mesmos, de nós modificarmos as nossas atitudes para atitudes no bem. Né? As enfermidades, elas são um reflexo das nossas atitudes de desamor para conosco mesmo. Então, muitas vezes, nós precisamos, então, aprender a nos amar. Nós precisamos aprender a nos amar. Não só amar ao próximo, mas nós precisamos aprender a amar a nós mesmos. Né? A enfermidade, diz o espírito André Luiz, a enfermidade como desarmonia espiritual sobrevive no perispírito. As moléstias conhecidas no mundo e outras que ainda escapam ao diagnóstico humano, por muito tempo persistirão nas esferas torturadas da alma, conduzindo-nos ao reajuste. A dor é o grande e abençoado remédio. Então, reeduca-nos a atividade mental, reestruturando as peças de nossa instrumentação e polindo os fulcros anímicos de que se vale a nossa inteligência para desenvolver-se na jornada para a vida eterna. Depois do poder de Deus, é a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos, compelindo-nos a indispensáveis modificações com vistas ao plano divino, a nosso respeito e de cuja execução não podemos fugir sem graves prejuízos para nós mesmos. Então, a enfermidade, ela vai ser para nós um remédio para que nós possamos ir nos melhorando gradativamente, né? E aí, como nós falamos que a Organização Mundial de Saúde fala que para estarmos bem, nós temos que estar num completo bem-estar físico, mental e social. Só que o Espiritismo vai além disso, porque ele nos vê como um ser completo, né? E aí nos fala que nós somos precisamos estar num completo bem-estar socioespiritual. Por quê? Porque nós temos que levar em consideração os fatores biológicos, psicológicos, sociais e espirituais que influenciam o ser humano em sua passagem pela existência terrena. Então, no paradigma médico espírita, o ser humano, quem fala isso para nós é a Marlene Nobre, né? A doutora Marlene Nobre, que já está no plano espiritual, mas que foi a diretora da AME, a Associação Médico Espírita. E no paradigma médico espírita, o ser humano é um conjunto complexo, constituído de corpo físico, corpos sutis, né, e alma, corpos sutis, o perispírito. A prioridade, no entanto, na direção desse conjunto é o espírito, a alma. Né? Compete, então, ao espírito imortal a construção do seu destino terreno e, consequentemente, a da manutenção da sua própria saúde. Então, nós necessitamos aprender a viver da melhor forma possível. Nós precisamos aprender a trabalhar o bem em nós. E aí, segundo esses conceitos, o fato de uma pessoa não esterilizar hoje uma doença durante uma determinada fase da existência, não quer dizer que ela esteja saudável. A doença ainda não apareceu no corpo físico, né? Mas assim, então, a criatura ela pode apresentar-se aparentemente saudável durante um período, mas já trazer no perispírito as marcas indeléveis da doença que eclodirá um pouco mais adiante, segundo a lei de causa e efeito, de ação e reação, que tem no tempo o principal fator desencadeante. E aí nós vamos ver que existem... Dentro da doutrina espírita existem livros de André Luiz e outros tantos autores espirituais. E aí ele fala no livro Missionários da Luz sobre a reencarnação de Segismundo. Segismundo foi um companheiro que, por uma paixão, ele acaba matando o seu amigo por causa da namorada, da noiva desse amigo. E aí ele
depois ele reencarna como filho o filho desse irmão, desse companheiro, desse que foi o amigo dele, para poder sanar aquelas dificuldades do passado. Só que como ele deu um tiro no coração do seu amigo, ele então vai reencarnar, mas com a idade mais ou menos dos 40 anos, ele vai sofrer de um problema cardíaco, para que haja a drenagem dessa energia deletéria que ele acarretou para si mesmo ao cometer um homicídio. Então, nós vamos vendo que muitas das nossas doenças, elas são, na verdade, uma forma de reequilíbrio perante as leis de Deus. É de nós voltarmos a manter em ordem a nossa casa, nos reestruturar novamente, né? Então, nesse caso, elas surgem aqui, né, como uma forma, né, de conseguir ir sanando aquelas dificuldades que nós levamos o outro a sofrer. Existe uma outra história que está no livro Ação e Reação, também de André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde ele conta o caso de Adelino Silveira, que no século XIX, Adelino era filho de um fazendeiro rico, de grandes posses, e ele se casa com uma moça bem mais jovem que ele, da idade do seu filho. Desculpa, Adelino, que era filho do fazendeiro, né? E o fazendeiro se casa com uma moça da idade do seu filho, a idade do Adelino. E aí, os dois, Adelino e a madrasta, se apaixonam e resolvem tramar a morte do pai e marido, né? E ali, Adelino, então, dá uma bebida forte ao dono da fazenda e taca fogo no corpo do pai. E foi uma morte dolorosa, né? E depois de tudo consumado, Adelino casou-se, mas não conseguiu ser feliz, que é atormentado pelo remorso. E no mundo espiritual, os padecimentos foram intensos e contínuos. E, finalmente arrependido, ele reencarna no século XX como Adelino Silveira. E desde pequeno ele teve no corpo um eczema extenso, que o dominava quase por inteiro, provavelmente pênfigo, né? Devido a essa situação que ele promoveu no seu passado. Então, em termos em matéria de saúde e doença, nós temos de levar em consideração as ações das vidas passadas e as da existência atual, para que as nossas conclusões não sejam falhas ou incompletas, né? Então, quando nós estudamos esses casos, ouvimos esses casos de situações tão difíceis que nós promovemos para nós mesmos, mas que é a nossa chance. Então, quando nós estamos passando pelas doenças, nós devemos não mais perguntar por quê, mas o que estamos aprendendo com ela. O que precisamos aprender com aquilo que nós estamos vivenciando no momento, através dessa dor provocada pela doença. Essa doença, muitas vezes, está como o nosso grande aprendizado. Está aqui para frear a nós, espíritos ainda indomáveis, muitas vezes, na nossa procura do prazer, nos nossos excessos. Então, é uma chance de nós irmos nos melhorando gradativamente, conseguindo, então, ir vencendo essas dificuldades que estão em nós. E assim, nós vamos conseguir ir drenando aquelas energias negativas que carregamos em nós, conseguindo reequilibrar o nosso corpo perispirítico e assim conseguir ir refletindo esse equilíbrio no nosso corpo físico. E assim, nosso espírito imortal conseguir se reequilibrar perante as leis de Deus. Então, é uma chance, uma oportunidade. Então, é claro que a doutrina espírita, os centros espíritas, casas espíritas, apresentam uma série de tratamentos junto com o tratamento material. Então, nós precisamos tratar, sim, o corpo físico, mas precisamos também ir tratando também o corpo perispirítico e equilibrando o nosso corpo, o nosso espírito.
Então, precisamos da fluidoterapia, da água magnetizada, né? Das terapias de conversa, atendimento fraterno, estudos do Evangelho, estudos da doutrina espírita, para que nós possamos ir nos reequilibrando. E assim nós podemos ter a chance de nos melhorar. Então, essa busca da nossa cura precisa ser a busca da cura espiritual. O próprio Jesus nos coloca, quando ele fala sobre o escândalo, ele diz que é preferível que nós tiremos tudo aquilo que é motivo de escândalo, para que nós possamos adentrar ao mundo espiritual de uma forma melhor. Então é isso que muitas vezes nós estamos fazendo. Através das doenças, nós estamos conseguindo retirar de nós essas energias negativas, transformar as nossas dificuldades em qualidades, para que assim possamos nos reequilibrar. Então, muita paz a todos, muito obrigada pelo carinho, pela atenção de todos, e que nós tenhamos muita paz, muita tranquilidade. E vamos então à nossa prece de encerramento, agradecendo a todos, agradecendo a presença de todos. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais, agradecemos por esses momentos em que estamos aqui reunidos em seu nome. E pedimos, Senhor, que permaneça conosco hoje e sempre, que possamos aprender a nos modificar a cada instante para melhor, e assim podemos estar mais saudáveis espiritualmente e materialmente falando. Obrigada por tudo, permaneça, Senhor, conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Muito obrigada, casa, irmã Nilza, pelo carinho, pela confiança. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra no nosso canal, dia 18 de novembro, quinta-feira, às 20 horas, pela expositora Juliana Maxud, do Centro Espírita Luz e Verdade, com o tema Mediunidade, Solidariedade entre Mundos. Aguardamos vocês!